A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, está registrado sobre um homem chamado Cornélio. E a Bíblia vai nos trazer algumas informações de extrema relevância para o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. A Bíblia nos diz que havia em Cesareia um homem por nome Cornélio. A partir desse momento, vai apresentar um princípio de um dos grandes pontos decisivos da história. Observe. Centurião da corte que se chamava Italiano. Ou seja, este homem era responsável por uns 100 homens. E a Bíblia vai trazer algumas características pessoal deste homem. Vai dizer no versículo de número 2 que ele era piedoso, mas não salvo. Piedoso, mas não salvo. Vai nos dizer que ele era temente a Deus com toda a sua casa. A Bíblia nos ensina que a sabedoria, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, mas este temor também aqui não salva. E o qual fazia muitas esmolas ao povo, mas não salvo. Tinha obras, mas não podia ser salvo, porque era piedoso, temente a Deus, entregava esmolas, dava esmolas. Nós vamos ver aqui também que ele de contínuo orava a Deus. Ou seja, tudo isto era estupendo, e seguramente o Senhor levava em conta, mas não salva um homem. Da mesma forma, hoje em dia, não salvam a ninguém. Ser religioso não constitui a salvação. Tem que haver uma aceitação de Cristo e a sua obra terminada, para poder ser salvo, conforme João capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, a saber, Jesus Cristo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Romanos capítulo de número 10, versículo 9 ao 10, que o apóstolo Paulo vai tratar da seguinte questão da salvação: se com a tua boca confessares que Cristo Jesus é o Senhor, crendo no teu coração que ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. E eu acrescento até o versículo 3, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós vimos algumas características inerentes da pessoa, da personalidade de Cornélio, esse centurião romano. Mas o que a Bíblia vai nos ensinar, que mesmo ele sendo temente a Deus, dando esmolas ao povo, fazendo de contínuo oração a Deus, fazendo até mesmo jejum, não poderia salvar. Isso não significa dizer que Deus não toma isso como algo de extrema relevância. Deus, ele vê todas as coisas. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele conhece o oculto, o profundo, o escondido. Deus tem acompanhado tudo aquilo que você tem feito. Para muitas pessoas existem sim, muitas pessoas no mundo, pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas que têm um amor maravilhoso. Pessoas que compram e pagam, pessoas que não ficam devendo, pessoas que não caluniam, não mentem, pessoas que têm um caráter exuberante. Mas isso, tudo isso, não significa dizer que tal pessoa é salva. Eu posso fazer tudo, eu posso fazer obras todos os dias e viver fazendo obras. Mas as obras sem a fé, ela é morta. E da mesma forma, se eu tenho fé e não tenho obras, eu preciso, um complemento. Eu preciso tanto da fé, como preciso das obras. Principalmente esta fé, a fé salvífica, a fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como nós falamos lá de Romanos capítulo 10, versículo 9, até ali o 10, complementando com o versículo de número 13. A Bíblia vai dizer que quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigiu para ele e dizia: Cornélio. Este homem teve uma visão. Um anjo de Deus foi enviado a ele, porque Deus queria realmente salvar aquele homem. Mas o anjo
ele não vai anunciar o evangelho. O anjo vai dizer, vai entregar algumas instruções que ele teria que chamar ao apóstolo Pedro. Este sim é que traria as instruções e mostraria o caminho, mostraria a salvação. Em Marcos capítulo 15, versículo 16, Jesus, antes de subir aos céus, a Cristo ressuscitado, ele vai dizer para os seus discípulos: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho é uma missão de extrema importância, é algo maravilhoso, algo bendito, é algo tremendo, que os anjos queriam anunciar. Mas esta missão foi dada aos homens. Esta missão foi dada a mim e a você, de anunciar a todas as pessoas que Cristo cura, salva, liberta, de anunciar o evangelho. E o que é o evangelho? É o poder de Deus para a transformação de vidas, para a salvação de vidas. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer que o evangelho é o poder de Deus. E ali ele vai citar tanto os romanos, os judeus, todos. É o poder de Deus para salvação. Então o anjo, que aparece a Cornélio, vai trazer algumas instruções. É claro que Cornélio, no versículo 4, vai ficar atemorizado. E ele vai perguntar: o que é, Senhor? E o anjo vai dizer: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante do Senhor. Ou seja, aquele que tem um coração voltado para Deus e deseja verdadeiramente encontrá-lo, ele vai encontrar. Aquele que deseja veementemente buscar a Deus, ele vai encontrar. Isaías capítulo 55 nos diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, imutável. Isso significa dizer que ele tem todo o poder nas suas mãos para fazer o impossível se tornar possível. Ele é onisciente, ele conhece o meu coração, o teu levantar, o teu deitar, o teu assentar. Ele conhece todas as coisas, ele sabe quando as coisas são feitas de todo o coração, com todo o amor, mas ele conhece também quando aquilo é feito por interesse, por hipocrisia. Deus, ele sabe de tudo. Ninguém pode enganar verdadeiramente a Deus. E o anjo, quando Deus ele fala conosco, Deus ele não nos traz dúvida, Deus ele não nos traz confusão. Ele fala de uma maneira que tanto eu como você venha entender perfeitamente. Deus não cria confusão. E a Bíblia nos diz: agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está na casa de um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Deus ele traz todas as instruções, quem é a pessoa, sobrenome da pessoa, a casa que essa pessoa está, traz um endereço. Deus ele traz tudo. Deus ele mostra realmente tudo. O anjo ele se retira. Cornélio vai chamar 2 dos seus criados e um piedoso soldado que estava com ele em seu serviço. Conta tudo a eles e eles partem em uma busca, a busca do apóstolo Pedro. E no dia seguinte, paralelamente a isso que aconteceu com Cornélio, Deus também vai falar com o apóstolo Pedro, através de uma visão. E aí Deus vai mostrar, Pedro estava orando no terraço, e ele tem um arrebatamento de sentidos, e naquele momento os céus se abrem, um lençol amarrado ali nas 4 pontas desce de toda a sorte de animais, quadrúpedes, e a Bíblia vai dizer e répteis da terra e aves dos céus. E quando aqueles animais são visíveis por Pedro, ele ouve uma voz dos céus que dizia: levanta-te, mata e come. E ele reluta dizendo: não, de forma alguma eu vou comer animais impuros, né? Porque nunca comi coisa alguma comum ou imunda. Versículo de número 14. Ou seja, ele estava se referindo àquilo que era profano, aquilo que era proibido segundo a lei de Moisés. Lei esta que nós encontramos em Levítico, capítulo de número 11, e Deuteronômio, capítulo de número 14, bem como Marcos, capítulo 7, versículo 21. A voz falou a segunda vez, Pedro ainda
contraria, mas a alerta de Deus foi: não faças tu comum ao que Deus purificou. Ou seja, isso vem como um golpe no coração das crenças judaicas presentes. Como dito, o Senhor dá a Pedro uma lição prática, declarando que ele fez na cruz, fez tanto para os gentios quanto para o mundo judeu, com os gentios simbolizados pelos animais imundos. E isso aconteceu por 3 vezes, até que o vaso tornou a recolher-se do céu. E Pedro estava pensativo a respeito desta visão, desse arrebatamento de sentidos. E quando Pedro estava pensando naquilo, enquanto ele estava com fome, as pessoas preparando algo para Pedro comer, e Deus traz essa visão, Deus ele nos mostra aqui que enquanto nossas concepções, os nossos pensamentos é direcionado a uma determinada coisa, Deus tem um propósito melhor e muito maior do que nós imaginamos. Enquanto estava ocorrendo essa cena, aqueles homens chegam até a porta e Deus ele fala com o apóstolo Pedro, dizendo para ele: vai com eles. Eles ficam na casa. No dia seguinte, eles partem em viagem à casa de Cornélio. Cornélio, ele não vai perder tempo, ele vai convidar amigos, familiares. Por quê? Porque aquele que quer ouvir algo da parte de Deus, aquele que Deus ele tem para falar para nós, o que nós devemos fazer? Compartilhar com outras pessoas. É isso que eu estou fazendo nesse exato momento através desse vídeo. Recebendo a palavra de Deus e ao mesmo tempo também compartilhando, para que outras pessoas também experimentem da graça de Deus. Graça essa que é favor, amor imerecido. Para que todos ouçam e saibam que o Senhor é Deus, que Ele tem um propósito maravilhoso e especial também na sua vida. E o que Ele realmente deseja fazer. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Pedro, ele parte juntamente com aqueles homens até chegar à casa de Cornélio. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. E no dia imediato chegaram na Cesareia. E Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. É possível que houvesse ali muita gente. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo. Cornélio, ainda por falta de entendimento, se prostra aos pés de Pedro. Pedro vai ensinar a ele, vai mostrar que ele não deve fazer aquilo. Ele vai dizer no versículo de número 26, mas Pedro fez com que se levantasse, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Insinuam que eles ficaram pasmados quando o viram. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a homem judeu ajuntar-se ao achegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Pedro não iria se Deus não tivesse tratado com ele antes. É por isso que aqui vai marcar algo histórico para a fé cristã. Até mesmo porque esse acontecimento vai gerar aqui um debate, uma reunião. Pedro é chamado sobre a questão dos gentios. Pedro vai fazer a sua defesa. Vai ter a fala dos gentios, do evangelho, né? Então, vai acontecer aqui, ele vai ter que se explicar do acontecimento que agora nós vamos estar tratando. Versículo de número 29. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes me chamar? É interessante que o anjo manda chamar a Pedro porque Pedro é aquele que tinha algo para declarar para Cornélio. Quando Pedro o chama, ele diz: por que me chamaram aqui? Claro, para pregar o evangelho, para falar de Jesus, para falar a respeito da salvação. Por quê?
porque era da vontade de Deus salvar a Cornélio e todas aquelas pessoas, assim como é do agrado de Deus salvar a você, querido ouvinte, sua família, sua casa, e lhe usar também como instrumento posteriormente para outras vidas alcançarem também a salvação, porque o propósito de Deus é salvar. Houve um determinado momento que discípulos do Senhor, apóstolos do Senhor, a pedido dele, foram tentar conseguir pousada em um determinado local. Mas as pessoas, sendo samaritanas e sabendo que eles eram judeus e estavam indo para Jerusalém, disseram para eles: aqui não, aqui vocês não ficam, porque judeus e samaritanos não se comunicam. Os homens de Deus ficaram tão indignados, ficaram tão enraivecidos, porque ainda não tinham entendimento, ainda os seus olhos estavam vendados para aquilo que Deus realmente queria. E Deus disse: não sabeis que espírito sou, eis que o Filho do Homem veio para salvar a vida, e não para destruir. Então o propósito de Deus, aqui com Cornélio, para com você, é tão somente salvar. Mas para salvar é necessário se arrepender. E se arrepender significa mudança de vida, transformação de vida. Sem essa transformação, sem o arrependimento, não tem como obter a salvação por intermédio de Jesus Cristo. Não é pelo que eu faço, mas sim pelo que Ele já fez. E pelo que Ele já fez, a Bíblia vai dizer que agora eu tenho que andar pelo Espírito Santo e fazer tudo conforme a palavra de Deus me orienta para ser feito. E quem vai verdadeiramente orientar? Claro, depois de ser convencido pelo o Espírito Santo, porque é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, mas através, por intermédio de alguém que prega o Evangelho. Como crerão se não forem até Ele? Como crerão se não forem anunciados a Ele? Como vão ser anunciados se eles não são enviados? Então o Senhor, Ele nos enviou verdadeiramente para pregar. E através da pregação vem a fé. E a fé, ela vem pelo o ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Pedro, nesse momento, entende e começa verdadeiramente a pregar. E quando Pedro abre a sua boca, ele vai dizer que Deus verdadeiramente não faz acepção de pessoas. Depois que ele ouviu tudo o que Cornélio tinha a dizer. Então ele começa a pregar. Mas que lhe é agradável que em qualquer nação teme a Ele e faz o que é justo. A palavra que Ele enviou ao filho de Israel, anunciando a palavra por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo de João pregou. Então ele está trazendo aqui toda a história que Jesus Cristo veio. Antes João Batista estava batizando para arrependimento do pecado, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, o qual mataram, pendurado em um madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez com que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comamos e bebamos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo. Ou seja, ele está declarando que o próprio Jesus mandou pregar. Então, o que ele estava fazendo era uma ordenança a qual Jesus já tinha passado para ele. E quando ele está trazendo toda esta mensagem, ele vai falar também sobre perdão dos pecados, no versículo de número 43, que o homem tem direito ao perdão dos pecados, não importa aquilo que você fez, se você verdadeiramente se arrependeu. Ou seja, eu sei o que eu fiz, eu sei a minha situação e sei também que o Evangelho tem poder de perdoar. Então, o Senhor verdadeiramente apaga minhas transgressões, me faz uma nova criatura e agora eu vivo para o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a partir do momento que a palavra é pregada para eles, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo veio sobre todas aquelas pessoas. Olha isso, versículo de número 44, e já estamos encerrando. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra e se maravilharam, porque o que eles viam não podia de forma nenhuma negar. E a Bíblia vai dizer
os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque o ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então respondeu Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? O Senhor, Ele não quer apenas salvar, Ele quer salvar, Ele quer perdoar, Ele quer verdadeiramente encher do seu meio e Espírito Santo, através das suas virtudes, através dos seus dons. Então o que Deus Ele tem para você, assim como o que Ele tinha para Cornélio, é algo tremendo, é algo maravilhoso. Que um vaso de barro como nós venhamos carregar um tesouro, que é nos dito em 2 Coríntios 4:7, um tesouro excelente, que é o Espírito Santo. Então o Senhor, Ele quer te transformar, te salvar, limpando, purificando, perdoando seus pecados e te enchendo do Espírito Santo, te dando uma vida com abundância. Essa vida com abundância só é possível na pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Só é possível tendo o Senhor como seu Salvador. Fora Jesus, fora o Espírito Santo, é apenas uma vida breve, passageira, sem sentido, a qual as pessoas poderão curtir todo este mundo, curtir os prazeres e os proveitos da carne, apenas por um momento, mas depois, como a Eva, logo serão ceifados. Porque a Bíblia nos fala no Salmo 1 que os ímpios perecerão, mas os justos florescerão. Que esta palavra venha ao teu coração e que o Espírito Santo de Deus possa te convencer do juízo, da justiça e da ira vindoura, que está muito próximo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.